Nós estamos, então, no conteúdo sobre cultura, tá? Então, nosso conteúdo aí até o final do semestre, tá? Cultura e as suas raízes, tema de hoje, sociologia, está na página 174 do livro, tá? Eu vou abrir aqui, relativismo cultural, tá? Então, a gente estava falando na aula passada sobre visões etnocêntricas, a gente estava falando sobre ah, respeitar o outro, né? Nós falamos sobre então, bastante sobre o Nordeste ainda, né? Sobre como sobre a cultura do gaúcho e como exemplo, né? Então a gente deu o exemplo de quando a gente não sai do lugar onde nós fomos criados, né? Então a gente tem uma visão etnocêntrica de mundo. É aquela visão que a gente acha que todo mundo vive, em todas as partes do mundo, vivem igual a gente vive aqui em São Leopoldo, ou em Canoas, por exemplo, onde eu estou agora, né? E não é, e isso não é verdade, né? Cada cultura, cada povo tem a sua cultura, né? Tem o seu jeito de ser, seu jeito de agir, o jeito de falar, o jeito de a forma de se alimentar, a forma de se vestir, e que não é errado isso, né? O jeito de tratar, o jeito de reagir a certas questões do dia a dia, né? Do cotidiano. Então, como ali o Joseph Kipling, né? A antropologia propõe uma análise sobre aquele que é diferente de nós, fundada no chamado relativismo cultural, né? Relativizar culturalmente significa que, ao falarmos sobre outros povos e grupos, precisamos antes nos indagar como concebemos a sociedade da qual faremos parte, por que outros povos e culturas seriam definidos como primitivos ou arcaicos, civilizados ou não, quais os parâmetros, né, seriam utilizados para tal definição, uma classificação desse tipo seria adequada ou tendenciosa, ela serve a outros interesses? Cabe refletir e entender que outras sociedades ou grupos sociais têm concepções e valores diferentes dos nossos. Então, nem melhores, nem piores acerca da vida e do mundo. Isto pode ser explicado por inúmeros fatores interrelacionados, fruto das distintas experiências e de uma complexa teia das relações sociais, constituídas historicamente no âmbito de cada cultura. Nossa perspectiva de educação, né, nossa perspectiva cultural, a educação do nosso olhar, normalmente está relacionada com o lugar ocupado por nós, tá? Na sociedade e as relações estabelecidas com os demais. O modo como vemos o mundo, apreciamos as coisas de forma valorativa e moral, nosso, nossos comportamentos sociais e até posturas corporais são produtos de uma herança cultural. A herança cultural quer dizer que foi ensinado para nós, né? Então, nos foi ensinado essa questão. Deixa eu compartilhar aqui. Temos a charge a tirinha do Calvin, né? Como vão as resoluções do ano novo? Perguntou Haroldo, né, do Calvin. Não tomei nenhuma, né? Para uma pessoa poder progredir, ela deve ter uma ideia do que bom significa. Isso implica certos valores, diz o Calvin para o Tigre, né, para o Haroldo. Mas como todos nós sabemos, valores são relativos. Tudo é válido e precisamos tolerar a diversidade. Virtude não é melhor, entre aspas, do que vício, né? Eles são apenas diferentes.
Né? E o Haroldo disse, eu não sei se consigo tolerar tanta tolerância. E o Calvin, eu me recuso a ser vítima de padrões de comportamento virtuoso, né? Então, esse Calvin é muito espertinho, né? Então, é isso. Como todos nós sabemos, né? Então, os valores são relativos. Cada um tem o seu, né? Tudo, tudo é válido, né? Mas precisamos tolerar a diversidade. Virtude, né? Virtude não é melhor do que vício, entre aspas, né? Nem todo vício é bom, nem toda virtude é melhor do que vício, né? Porque eu sou uma pessoa virtuosa que eu sou melhor que todo mundo, né? Então, é isso que ele quer dizer que, eu sou uma pessoa virtuosa, ela tem que ter entendimento, né? Tolerância. É isso que ele está dizendo aqui, para a diversidade. Entender que nem todo mundo é igual a ele. Poxa, eu sou uma pessoa virtuosa, né? Eu consegui, então, seguir lá os ideais gregos, romanos, né? Da Grécia Antiga de virtuosidade, né? Então, agora eu tenho que entender que nem todo mundo vai conseguir alcançar, que algumas pessoas estão em níveis diferentes do meu. Então, as ciências sociais, em especial a antropologia, nos dão a conhecer outras culturas e outras expressões, né, e suas expressões, e nos ajudam, então, a relativizar e ampliar a nossa visão de mundo. Em outras palavras, nos fornecem, né, meios para refletir sobre as diferenças, né, entre as diversas culturas, aprimorando nossa percepção e interpretação acerca da própria cultura e do outro. Tá? Esse processo também nos ensina que muitos comportamentos e visões de mundo que nos parecem naturais ou biológicos são produtos da cultura, pois variam em diferentes grupos e sociedades. O antropólogo franco-belga, né, o Lévi-Strauss, ele contribuiu com a compreensão da diversidade cultural e dos problemas decorrentes de uma visão parcial e etnocêntrica das culturas. A originalidade das culturas está na sua maneira própria de desenvolver a linguagem, as técnicas, a arte, os valores, os costumes, o conhecimento empírico, teórico, as crenças religiosas, as instituições e as relações sociais, né, as soluções para os problemas que cada cultura tem. Né? Então, ao mesmo tempo, o fato de que todas as culturas lidam com essas questões as aproxima, não foi aquilo que a gente falou e tratou na aula passada, tá? Na aula da semana passada, sobre o nosso olhar sobre os outros povos, né? Sobre, por exemplo, a gente pode ficar dentro do Rio Grande do Sul e eu tratar, por exemplo, as pessoas que moram, por exemplo, em Porto Alegre, né? Moram no centro de Porto Alegre, moram no Bonfim, né? Que é um bairro bem característico de Porto Alegre, com as pessoas que moram no interior de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né, ou moram mesmo aqui na região do Vale dos Sinos. Né? Então, nós sair daqui agora de São Leopoldo, de Canoas, e ir a Porto Alegre, tu já vai ver que até o jeito de falar já tem uma diferença, né? Em algumas pessoas, né? Se tu ir lá agora, perto do Hospital de Clínicas, ali no bairro Bonfim, né? E agora ele é um bairro cosmopolita, né? Um bairro cosmopolita é um bairro que tem gente de tudo quanto é lugar do mundo morando ali, né? Então, ele, nesse sentido, né? Ele vem, ele, a gente pode julgar as pessoas, a gente pode
chegar ali e achar, pá, esse pessoal que mora aí é muito balaqueiro, né? Esse pessoal que mora aí é muito arrogante, esse pessoal que mora aí tem vem na barriga, né? Nesse sentido, né? Então a gente tem que procurar conhecer para poder não desmerecer, tá? Então é nesse sentido que a gente está estudando aqui a questão do relativismo, né? Então, no entanto, né, quando confrontados com as diferenças, os indivíduos das diferentes culturas tendem a estabelecer distinções de valor, julgando o outro inferior ou mesmo não humano. No texto Raça e História, o Lévi-Strauss descreve como isso ocorreu, tá? Nos primeiros contatos entre os indígenas e os espanhóis, né? Aí vocês imaginam, né, quando no descobrimento, quando os ocidentais, o homem branco, né, o espanhol, o português, chegou aqui no Brasil, né, ou chegou na América do Sul, na América Central e se deparou com um indígena, né? E aí que vem os grandes estudos dessa questão da alteridade, né, da questão do relativismo, né, do choque de cultura, chegar aqui e ver um povo que fala uma outra língua, que cultua uma outra religião, que não acredita em Deus, que acredita no sol, na lua, né, na natureza, né? E como é que pode essas pessoas existirem, não serem castigadas, não, entendeu? E isso é um choque cultural gigantesco, né? Então, percebe-se nas sociedades ocidentais a postura de buscar identificar as demais culturas com momentos anteriores de sua própria história. Isso originou formas de discriminação, com consequências desastrosas, né? Então, muito se matou, né? Se julgou, se prendeu por causa da diferença cultural. Então, o reconhecimento da alteridade, né? Então, alteridade do latim, né? Alteritas, o outro, né? Reconhecimento do outro indica a condição daquilo que é diferente. A gente se colocar no lugar do outro, mas é a empatia. Quando eu me coloco no lugar do outro, buscando entender o que o outro está passando, está sentindo, chama-se empatia. Agora, né? Quando eu procuro, né, entrar em contato com a cultura do outro, né, quando eu procuro me relacionar, né, conversar, conviver, né, e compreender o diferente, tá? Ah, indica, né, ali a alteridade indica a condição daquilo que é diferente, né, distinto. Isso chama-se alteridade, né? Então, quando eu procuro compreender que existe culturas diferentes da minha, então se dá o nome de alteridade. Cada cultura tem sua maneira própria de se desenvolver. As técnicas, a arte, os valores, os costumes, entre outros aspectos, né? Na imagem, jovens do povo Surma, após aplicar a pintura facial Etiópia, tá? Fonte de 2011. Tá? Então, na página 176, nós e os outros. Né? Então, a diversidade cultural diz respeito às distintas maneiras segundo as quais as sociedades e grupos sociais se organizam e se relacionam entre si, com a natureza, vivências em outras sociedades, leituras variadas, viagens, filmes retratando diferentes costumes também nos permitem refletir sobre o quanto somos diferentes, tá? Então, a diversidade cultural diz respeito às distintas maneiras segundo as quais sociedades e grupos sociais se organizam, tá? Então, como eu disse antes, né, as vivências, a gente tem que ter vivência para poder praticar a questão da alteridade. Né? Dada a coexistência e a convivência de diferentes culturas, cabe
a nós aqui, os cientistas sociais, né, o professor de sociologia, o sociólogo, né, ele vem, né, tentar fazer, ou tentar demonstrar para os alunos, para a humanidade, a diferença que existe entre nós, né? E entender que não existe diferença, que essa diferença, na verdade, é normal entre nós e os outros. E não existe o ruim e o bom, né? E nós e os outros é, é possível habitarmos esse planeta, né? Coexistirmos ao mesmo tempo, tá? Então essa é o nosso principal, a nossa principal tarefa, tá, gente? Então, dada a coexistência e a convivência de diferentes culturas, cabe às ciências sociais não apenas estudá-las e compará-las de maneira a evidenciar as diferenças, né, nos modos de vida, mas favorecer a reflexão sobre a própria sociedade, seus valores e seus costumes, que é isso que a gente está fazendo aqui. Tantas são as culturas quanto são os povos, né, os grupos sociais e as etnias existentes. Para além da diversidade cultural, as relações entre as culturas são geralmente marcadas pela desigualdade. Então, a gente tem que ser bem consciente de que as, as relações, né, entre as pessoas são marcadas pela desigualdade, tá, pessoal? Desigualdade social, né? Então, infelizmente, é isso que a gente tem visto, né? Principalmente numa época de pandemia, né? Então, os distintos interesses, né, e visões de mundo geram, na maioria das vezes, tensões, né, no âmbito da sociedade, né? Disputas de fundo econômico, político, podem provocar hierarquizações. O que são hierarquizações, né? As hierarquias, né? Então, olha, eu tenho grana, eu tenho poder, então, tá? Eu sou, eu sou político, eu tô no, o meu grupo está no poder, então eu hierarquicamente eu tenho ascensão sobre as demais pessoas que não estão no poder, então eu faço prevalecer os meus interesses em relação, em detrimento ao grupo que não está no poder. Então, isso é provocar hierarquizações. Tá? Essa diferenciação social está explicitada, muitas vezes, na busca por emprego, nos diferentes locais de moradia, na necessidade de comunidades inteiras se deslocarem ou se abrigarem em acampamentos. Tá? Esses são apenas exemplos de conflitos de interesses que podem implicar na luta por um espaço, né, com os quais grupos sociais se identificam culturalmente. Processos históricos, né, de dominação e migração, entre outros, levam à integração cultural, que implica difusão, reconfiguração da cultura, traços ou manifestações culturais específicos, tá? Eu vou botar um vídeo agora aqui, fazendo um resumo de tudo isso que eu falei, tá, gente? Então, deixa eu parar aqui.